Glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam vossa casa, eles hão de vos louvar. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é o chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na comunidade Sagrada Família, caríssimos irmãos que nos acompanham também pela Web TV, celebramos hoje a solenidade de São José. Quem não tem um carinho, quem não tem um afeto especial por José? Todos nós temos um carinho muito grande e devemos de fato tê-lo. São José não é qualquer homem. São José não é um santo qualquer, mas ele pode se dizer o santo. E aqui eu roubo palavras de Santo Agostinho. Diz o seguinte de São José, que ele considerava todos os santos como estrelas, mas São José como o sol. E de fato São José pode ser considerado. O próprio nome de vocês diz o quê? Sagrada Família. Por que Sagrada Família? Porque uma mulher de carne, um homem de carne, aceitou aproximar o que é sagrado, o que é divino, do humano. O sim de Maria, com o sim de José, permitiu que a humanidade recebesse o divino. Por isso esse termo Sagrada Família vem justamente dessa experiência, onde Deus une o sagrado com o divino. E nós continuamos a viver esta experiência. Nós, como sagradas famílias, temos a obrigação de sempre aproximar o sagrado, o divino, do humano. O divino que é Deus na experiência e na vivência dos sacramentos, da palavra de Deus, da comunhão, da vida de oração e de igreja, com aquilo que é nosso, a nossa humanidade. Os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos medos, tudo isso faz parte do cotidiano da vida e da nossa humanidade. Aqui está a beleza do mistério da Sagrada Família, daqueles que conseguem fazer essa experiência de, como humanos, fazer a experiência do divino. Por isso São José é tão importante para nós. Acabamos de ouvir no Evangelho o relato de como aconteceu. Foi prometido a Maria que ela seria a mãe de Deus. E se nós nos colocarmos um pouquinho
no lugar de José, nós vamos entender por que São José é conhecido com o título de homem justo e fiel. Maria prometida, que seria a mãe de Deus. José tinha Maria como uma promessa de matrimônio. E de repente Maria aparece o quê? Grávida. Qualquer um de nós, no lugar de José, ficaríamos o quê? Apavorados. Mas como? Da forma que Maria também teve essa angústia, José também trouxe essa angústia. Percebe como é que Deus age na humanidade? Deus não poupou Maria e José de sofrerem essa angústia, de fazer uma experiência, como diz a segunda leitura, de fé. Deus não fez uma mágica na vida de José e de Maria, mas Deus fez uma transformação aonde eles pudessem experimentar o divino na humanidade deles. Por isso Maria questionou: como se dará isso? Por isso José ficou angustiado. Mas como? Se nós ainda nem nos deitamos, nem nos casamos, como ela pode estar grávida? E a primeira vontade no coração de José foi o qual? De fugir. Não porque era covarde, mas por causa daquilo que o próprio Evangelho nos traz, porque era um homem justo. O que significa ser um homem justo diante de Deus? Alguém que tem retidão de coração, que é fiel àquilo que ele traz no coração. Isso é ser justo. E José era um homem justo, porque ele sabia: eu fiquei comprometido de receber esta menina como minha esposa, e agora aparece nessa situação. E sabemos bem que na tradição judaica, aquilo que aconteceu com Maria era digno de apedrejamento, se fosse uma traição. Como José era um homem reto de coração e não queria o mal de Maria, ele sentiu a vontade de fugir. Mas aqui está a beleza de José. Quando, como homem, sentiu vontade de fugir, até mesmo porque era uma situação constrangedora, mas também para poupar Maria, ele sofreu o quê? E aqui está o grande detalhe que faz de José um homem justo. Ele sofreu uma intervenção de Deus. Ele aceitou, e isso torna José um homem justo diante de Deus, porque foi aquele que foi capaz de aceitar a intervenção de Deus na sua vida, de permitir que Deus mudasse os propósitos da sua vida. José tinha um sonho, sim, de constituir uma família com Maria, mas Deus, num certo momento, pôs a mão na história e falou: José, mas eu tenho um propósito maior, eu tenho uma proposta maior. E aí José aceitou a intervenção de Deus. Aqui nós devemos buscar esta força em José. Quantas vezes nós também sofremos intervenções de Deus na nossa vida? Intervenção, Deus faz o tempo todo. Deus fica procurando o tempo todo uma forma de intervir na nossa vida. A questão é se nós aceitamos a intervenção de Deus. José aceitou esta intervenção de Deus. E com isso ele mudou todo o seu propósito de vida e assumiu Maria. Por isso José torna-se patrono da igreja, porque ele mostra com sabedoria o que é uma paternidade. A paternidade é aquele que sabe ser um sinal divino no meio dos homens. José fez isso, por isso ele é o protetor da igreja. A igreja é o quê? Uma expressão humana daquilo que é divino. Quem é a igreja? É Jesus Cristo, é a Assembleia Reunida. E José foi protetor de quem? De Jesus. Então ele é protetor também da igreja. Por isso ele é modelo de paternidade, porque são um homem que aceitou a intervenção de Deus para cuidar das coisas divinas e sagradas. Muitos de vocês são pais aqui, outros sonham em ser pais. Ser pai é isso, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que permite a intervenção divina para fazer aquilo que Deus tem vontade de seus amados. Assume uma paternidade, ele torna-se responsável por isso. Não independente de que forma seja essa paternidade, se seja no cuidado das ovelhas, dos filhos, dos membros da comunidade, a paternidade é justamente isso, quando eu permito a intervenção de Deus e eu permito que Deus me conduza. Foi isso que José fez, por isso que ele é justo e ele é fiel. Ele é fiel porque ele é obediente, e obediente ao extremo. A mesma experiência que Maria, José também o fez. Senhor,
quem sou eu para ser escolhido entre tantas? E José também, porque quando ele escolheu Maria, ele também escolheu José. Maria não estava prometida a José? Percebe? José participa desse projeto de escolha. Por isso, quando nós falamos que José é um pai adotivo, não é um pai emprestado, mas ele tornou-se um pai de fato, verdadeiramente. Cada um de nós que possamos aprender um pouquinho de José, esta obediência silenciosa. Temos fala de José? Não conhecemos o que José falou muito. José falou muito pouco. Conhecemos muitas ações de José? Não. José tem poucas coisas de José também. A história de José às vezes é até um pouco meio escondida de nós, mas José nem precisava disso, porque os gestos de José foram tão pequenos em demonstração, mas tão grandiosos em atitude, que José não precisava de muitas palavras. É isso que é ser Sagrada Família, é ser pequeno nas ações próprias, mas grande na permissão da intervenção divina. Insisto para você, porque vocês como Sagrada Família têm uma obrigação na sociedade, no mundo, e com vocês, que de permitirem-se, como José, a que Deus intervenha cada vez mais na vida de vocês, para tornar próximo o divino sagrado daquilo que é humano. Quantas famílias necessitam ser resgatadas, mas enquanto elas não experimentarem a intervenção de Deus, elas não vão conseguir viver essa experiência. Não vão conseguir viver essa transformação e nem essa conversão. Então vocês são chamados a de fato a serem esse sinal como José, silenciosos, mas profundos. José era assim, um homem silencioso, mas profundo. Um homem dedicado, fiel, amoroso, terno, porque para aceitar aquilo que José aceitou, tem que ser muito terno. Alguém que é muito orgulhoso, alguém que é muito arrogante, alguém que é muito dono de si. Imagine Deus chegar para você e falar da noite para o dia, pare tudo, e comece tudo do zero agora comigo. Senhor, mas eu tenho toda uma história construída, eu tenho toda uma vida, todo um projeto, um sonho. Mas você fala como José, tá bom, Senhor, eu me confio a vós. Percebe? Nós precisamos aprender a ser um pouco mais dóceis a Deus. Precisamos aprender a ser um pouco mais obedientes. Por isso que a segunda leitura nos fala de forma muito bonita o que para nós hoje? Mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito e a promessa de Deus vivendo em nós. José viveu isso. José foi o homem da fé. Um pouco, falo por mim. Se Deus falasse comigo em sonhos, será que eu seria capaz de acreditar? Eu precisei de muitos sinais para ficar padre. Quando eu recebi o meu chamado, eu cobrei muito de Deus. Senhor, me mostra aqui, me mostra ali, me prova ali. Eu quero sinais, fala para mim. Quando a gente está fazendo uma experiência de Deus, quanto a gente cobra de sinais. Eu fico muito envergonhado diante de José, porque ele num sonho foi capaz de acolher a Deus, levantar e assumir Maria. Esta beleza, o cristão é aquele que faz uma experiência de fé e assume Deus. Assumir Deus é assumir um projeto de vida. Por isso nós somos cristãos, por isso somos comunidade, por isso somos igreja. Nós não assumimos uma vida cristã sozinhos. Maria não assumiu a maternidade de Jesus sozinha. Teve José sozinho, teve Maria com ele, e os dois formaram a Sagrada Família. Por isso a igreja é, por excelência, uma Sagrada Família. E nós temos esta responsabilidade. Por isso, ao celebrarmos hoje José, celebramos justamente a experiência do divino. Peçamos ao bom José, que tem inúmeros títulos: pai da boa morte, porque morreu nos braços de Jesus, modelo de fé, modelo de obediência. Muitos são as qualidades de José, mas não queremos ter tudo de José. Por isso repito o que Santo Agostinho disse: ele considerava todos os santos uma estrela, mas José era sol. Então,
se nós conseguirmos ter uma qualidade bem vivida de José, nós vamos ser bons cristãos. Preciso para ser um bom cristão, um bom filho de Deus. Você também sabe o que precisa para ser um pai segundo o coração de Deus. Ser pai é fácil. Fazer um filho é muito fácil porque é até prazeroso. Agora, viver a paternidade, isso é o difícil. E viver uma paternidade de forma humana também não é difícil. Gerar casa, bens, segurança, trabalho, tem os desafios, mas isso também. Agora, trazer uma paternidade espiritual, esse é o desafio do mundo atual. Cuidar da alma do seu filho, da sua filha, cuidar da alma da sua esposa, do seu esposo, aí está o grande desafio. Foi esse o cuidado de José. Ele protegeu não simplesmente uma criança, mas ele protegeu o sonho de Deus, de que o Verbo encarnado feito homem trouxesse o reino para nós. O sim de José é um simples sim para o sonho de Deus para cada um de nós. Por isso nós vivemos esta esperança. Por isso confiamos neste homem, um carpinteiro, que cuidava de madeira bruta, mas foi capaz de ver, mesmo na matéria bruta da criação, numa criança, o projeto de Deus. E por isso ele mudou toda a sua vida. Oxalá nós possamos também aprender isso de José, a sermos obedientes, mas sermos obedientes ao extremo. Se nós conseguirmos realizar isso, quem sabe um dia algum santo pode dizer de nós, eles não são estrelas, mas eles são sol, porque eles brilham e aquecem. São José aquece o nosso coração e aquece o coração da igreja. Que ele ilumine a cada um de nós, a nossa família, a nossa igreja, os nossos padres, Papa Francisco, o nosso querido e amado Papa Emérito Bento, toda a igreja, que nós possamos pedir o socorro dele como patrono da igreja, para que de fato nós construamos a igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E cheios dessa confiança, renovemos a nossa fé.